Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias. Eu tenho comigo aqui a minha companheira de bancada, Natália Barros, e a gente vai entrevistar no dia de hoje o prefeito de Maribondo, Bruno Teixeira. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui ao MCZ Notícias. Bom dia, João. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os fiéis telespectadores, ouvintes do MCZ Notícias. Muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui, sabendo que, além de levar informação, vocês cumprem o papel da democracia, de abertura de espaço, de jornalismo responsável. É isso que Alagoas precisa, Maceió precisa, o Brasil precisa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelo convite. A gente que agradece, prefeito Bruno, pela presença aqui no MCZ Notícias. Prefeito, inicialmente, saber, né, Natália Barros, qual o desejo de um advogado tão bem sucedido aqui no nosso estado de Alagoas, ter olhar para Maribondo, ter o anseio de disputar o comando do município de Maribondo. Que amor é esse que permeia por Maribondo, que levou a disputar o executivo do município ter êxito? Obrigado pelo bem-sucedido. Sou um jovem sonhador, lutador. Me sinto ainda no início da advocacia, apesar dos 20 anos que vamos completar agora de advocacia. Mas o sentimento é sempre daquele jovem advogado, jovem estudante, que queria mudar o mundo, que quer mudar o mundo, né? O sonho grandioso, mas que começa com a nossa casa, começa com o primeiro passo. Né? O desejo político, se fala muito, a política corre nos sangues, não por uma questão de transferência pura e simplesmente hereditária, né? Mas o desejo, o gosto de ver a política como ela deve ser vista, que é como instrumento de modificação social. Eu vi isso pelas histórias que escutei de meu avô, foi prefeito de Maribondo na década de 70, muito tempo atrás. Minha mãe, dando continuidade, foi vereadora, foi candidata a prefeita, não logrou êxito, mas até hoje eu escuto histórias bonitas de respeito, de trabalho prestado, de serviço prestado, de honestidade, de lealdade. E meu pai foi vice-prefeito em Maribondo. Mas não por isso surgiu o meu desejo, não por essa história familiar. Outros tios, tias, primos que têm um envolvimento com a política, mas eu sempre tive a vontade de fazer diferença na vida das pessoas. É um clichê, mas que quando você para destrinchá-lo e colocar em prática, ele tem um significado muito, muito forte. Né? E eu tive a oportunidade na juventude, tinha uma abertura de ser um candidato a vereador, enfim, e naquele momento eu tomei a decisão de não ser. Poderia até não ter tido isso, talvez não tivesse, não sei, mas eu não queria ser mais um, eu queria fazer diferença realmente. Foquei no estudo, tive que dedicar meu tempo à advocacia, ao estudo primeiramente, à advocacia. Estagiava de manhã, fazia um freelance meio-dia, estagiava à tarde, fazia faculdade à noite, uma sobrecarga grande, mas querendo ser diferente, querendo conquistar meus espaços, independentemente do que meu pai ou minha mãe pudessem ter me proporcionado. Mas a política sempre esteve presente no meu dia a dia, sempre. De acompanhar, participar de reunião como jovem, assistindo, ou como peru mesmo ali do lado, ali só acompanhando. Mas eu gostava de acompanhar o movimento político. Eu assistia programa, propaganda eleitoral, né, com 10 anos, 9 anos, 8 anos, e gostava e via o quanto a política poderia ser usada, ou a administração pública poderia ser utilizada para mudar, impactar na vida das pessoas mesmo no cotidiano. E aí foi passando o tempo, a advocacia, estabilidade profissional, estabilidade financeira, emocional, familiar, amadurecimento espiritual, enfim, da evolução de uma forma geral. E eu sempre nutri esse desejo, sempre tive essa vontade. Eu nunca deixei de votar em Maribondo, nunca deixei de andar em Maribondo, nunca deixei de me preocupar com Maribondo. Fazia fiscalização, fazia denúncia ao Tribunal de Contas, fazia denúncia, fazia provocação com a Lei de Acesso à Informação. Um dos primeiros mandados de segurança do Estado de Alagoas, na recente, na época, Lei de Acesso à Informação, fomos nós que propusemos, interpusemos, eu e meu irmão, eu e Diogo, a gente foi autor do impetrante do mandato de segurança pedindo acesso à informação a dados lá de Maribondo. Mas isso sempre com o pensamento de querer ajudar, não com notação política, tanto é que não foi divulgado, que não, na época era o Orkut, na época era... A gente não fez essa exploração, era justamente para dizer assim, faça certo, você está fazendo errado, a gente está de olho. Né? Mas nunca... E sempre teve o desejo. Com muito respeito ao Poder Legislativo, tinha a possibilidade de ser um candidato a vereador, mas eu queria poder realmente ter o poder de influência, né, de decisão. De execução, principalmente de execução. Então, eu tinha esse sonho, tinha esse desejo, mas nunca tinha tido espaço político. A batalha, a vida, o cotidiano não permitia essa aproximação. E até o próprio contexto de Maribondo, aparentemente, tinha
um nichozinho fechado que não permitia Uma um novo blindagem. nome, né? Uma certa blindagem dos grupos, enfim. Apesar da boa relação, do contato com vereadores, com o prefeito, o ex-prefeito, com todo mundo. Mas não tinha essa possibilidade desse novo nome. E, às vezes, as missões aparecem na nossa vida quando da onde a gente menos espera. E eu vejo dessa forma realmente, não me vejo ainda como político, me vejo como, muitas vezes... Quem é o Bruno? Rapaz, o Bruno é um jovem sonhador, como eu falei aqui, estava em off, né? É um jovem sonhador que quer mudar o mundo. É difícil, claro, não vou mudar, não sou salvador da pátria de nada, nem de Maribondo, nem de canto nenhum, mas a gente pode dar o pontapé. A gente pode puxar um movimento, a gente pode iniciar um processo de renovação, um processo de mudança, e eu tenho noção do tamanho dessa responsabilidade. Um dos motes da campanha da gente foi despertar esperança, a gente despertou esperança, né? Em Alagoas, dos 102 municípios, apenas 4 a oposição logrou êxito, um deles foi Maribondo, né? Numa campanha totalmente improvável, totalmente impensável, né? Uma gestão com aprovação de 90%, a gente chegou, primeira pesquisa, a gente não pontuou, segunda pesquisa eu apareci com 0,8, primeiro colocado com 65, que terminou que você foi o adversário nosso, e a gente ganhou com a maior votação da história de Maribondo. Então isso é muito representativo, muito simbólico, né? Contra a máquina, contra uma aprovação alta, contra toda uma estrutura de poder. E aí, Bruno, emendando, a que se deve essa votação no jovem, no advogado, no batalhador, nessa pessoa que tem essa raiz com o Maribondo, esse olhar humano, sobretudo, com o Maribondo? A que se deve essa votação? Eu acredito que eu tive a chance de ousar na política, na forma de fazer política lá. Inclusive, a gente falava expressamente isso, vamos quebrar paradigmas da forma de fazer política e da forma de gerir, porque eu vou ganhar a eleição. Sempre falar dessa forma. Num primeiro momento, a gente tinha, não alinhamento, mas uma aproximação com a situação, né? E tinha aquela ideia de boa gestão, aquela ideia, e quando eu comecei a me aprofundar estudando as contas públicas, a prestação de contas, a lei orçamentária, e comecei a ver como funcionava, principalmente no trato. Não era o que eu imaginava e não era o que se apresentava via rede social, aquela maquiagem de fato. E eu disse, pá, aqui não é para mim, eu não quero isso. Não quero integrar esse grupo. Mas eu tentei. Eu tentei ir lá, me escantearam, começou com a falta de educação, depois começou com o escanteamento, depois falta de educação, depois partiu para uma agressividade. Mas eu ainda tentei e fui excluído. Graças a Deus, um dos melhores livramentos da minha vida. Não pelo resultado, mas questão pessoal mesmo. E tinha oposição. Só que, no meu entendimento, ali ainda não era o momento de eu me declarar oposição. Porque a gestão era aliada com o governo do Estado, que a gente tinha uma proximidade. O governador Paulo sempre foi muito claro que o compromisso dele era com a então prefeita. Disse, Bruno, vá, não vou lhe impedir de ir agora, meu compromisso é com ela. Então, esteja pronto para, em algum momento, eu não estar com você. Politicamente. Sou seu amigo, né? Mas aqui não... Tranquilo, governador, tenho ciência disso. E a gente foi caminhando e eu fiquei no limbo. Eu nem era oposição, nem era situação, e fiquei ali. Então, eu ia para a rua que não tinha um candidato a vereador comigo. Tinha 2 amigos, eu até brinco, eram os 3 de olho na rua. E a gente começou a andar nas ruas e a gente ousou em fazer uma política diferente. A gente não saiu do centro do poder para a periferia, a gente foi para a periferia para vir para o centro do poder. Então, a gente formou a nossa campanha, iniciou a pré-campanha ouvindo o povo. Uma base muito popular. Totalmente popular, unicamente popular. Eu não tinha um vereador, não tinha um pré-candidato viável, né? Assim, não tinha. E depois que foi crescendo, então essa conexão direta com a população, entendendo o problema e propondo a solução do problema, uma coisa é você chegar numa comunidade e o pessoal falar, aqui tem problema, a gente tem dificuldade de acesso à saúde. Eu vou resolver o problema da saúde. Outra coisa é eu falar, eu vou resolver o problema da saúde com saneamento dessa rua, trazendo a unidade básica de saúde para aqui, colocando uma ambulância para a comunidade, você está trazendo algo concreto. Política pública. De política pública. Não simplesmente, vamos melhorar a educação. Tem candidato que chega, Não vamos melhorar somente a promessa vazia, né? Promessa vazia. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação. Outra coisa é você chegar, o esgoto daqui vai para onde? Olha, cai aqui, ó. Vamos aqui ver, vem aqui. Aí mela o pé e desce e olha, ó, isso aqui está errado, essa canaleta está errada, isso aqui está indo tá errado. E você, como é que resolveria isso aqui? E a população participar desse processo, logicamente que vai ter um momento que você vai ter avaliação técnica, de engenharia, do que seja. Mas você está dando ouvido à fala da população. Então eu acho, e aí respondendo objetivamente que você fez a pergunta, o que se deve a essa mudança, eu acho que essa conexão que a gente teve com a população, de ouvir.
Não era simplesmente vamos pegar o grupo aqui de vereadores ou candidatos a vereadores, dar uma ajuda econômica, montar um bloco e simplesmente ir para a rua, fazer aquela festa, botar as músicas. Não, foi o caminho mais difícil, podemos dizer assim. É mais de baixo para cima, né? Do Sim, chão mesmo, exatamente. da terra, para poder chegar A até gente onde criou você essa chegou. conexão direta. Até hoje, na gestão, nas conversas de gestão com os secretários, com a equipe, eu sempre falo muito. A gente não pode cometer os mesmos erros que fizeram que o pessoal que teve a chance não permanecer. A gente não pode cometer esses erros, de não ouvir a população. Então, prefeitura, eu chego lá, tenho os compromissos, faço muito rua, de visitar obra, de visitar escola, de provar merenda, de ir no posto de saúde, de chegar de surpresa, eu faço muito isso, ando na rua, paro, comunidade, como é que está o abastecimento de água, como é que está isso, como é que está aquilo, a iluminação, rapaz, queima, troca no outro dia, a gente escutar. Mas na prefeitura, vamos lá, eu tenho um cronograma de reunião. Aí chegou alguém para falar, eu atendo todo mundo, eu só saio da prefeitura quando eu atendo a última pessoa. Essa semana, terça-feira, eu saí, acho que era 1h30, 2h da manhã. Teve dia de eu passar 16 horas seguidas dentro da prefeitura. No gabinete. No gabinete. Atendendo o povo. Dia de atendimento, a gente faz um direcionamento, até porque a gente também precisa ter a organização para não perder o foco da resolução das coisas macro, né? De secretaria, das secretarias, de estabelecimento dos convênios, prioridade de convênio, o que vai calçar, o que não vai calçar, qual escola vai reformar primeiro. Então, essas avaliações a gente tem que ter. Mas também não pode... Eu cresci na política ouvindo o povo. Andando na rua ouvindo 150, 180 pessoas num dia. E eu continuo fazendo isso. Porque aí eu tenho o termômetro do que... O feedback. O feedback, exatamente. Prefeito Bruno, e qual foi o diagnóstico ao chegar na prefeitura, 1º de janeiro? O que é que você se deparou lá em Maribondo? A ex-prefeita, ela falava muito... que comigo o buraco é mais embaixo. E eu entendi a expressão que ela utilizava, realmente, o buraco era mais embaixo e muito mais embaixo. A gente sabia da calamidade pelo acompanhamento que a gente já fazia de investimento, de políticas públicas, de índices de saúde, de educação, de infraestrutura. E só que o problema é muito maior. Situação caótica, extremamente caótica, de débitos, de supostas irregularidades, coisas seríssimas mesmo, muito grandes. Só de débito, não paga, calote, né? Veaquice, mais de 10 milhões, né? de fornecimento de energia, fornecimento de água, empréstimo consignado que foi descontado do servidor, não foi repassado para a instituição bancária. A prefeita deixou 10 milhões de débitos. Aproximadamente 10 milhões de débitos. São João do ano passado não foi paga, não foram pagas as bandas, uma boa parte das bandas, estrutura de som e iluminação. Aí vem aí 1,5 milhão de débito de banda, aí vem... quase 100 mil reais de débito de tratamento de resíduos sólidos do lixo, do tratamento do lixo. Quando a gente chegou em janeiro, estava bloqueado para recebimento de lixo de Maribondo. A gente pediu lá com as amizades. Pai, me dê um prazo aí, pelo menos os primeiros dias, para a gente respirar, para entender o que é aqui, como funciona. Até coisas básicas como internet. Internet sem pagamento, energia. A gente chegou lá, teve não foi nem aviso de corte, foi efetivar o corte. Lá na hora, a Equatorial chegou lá para cortar a energia da Secretaria da Educação. Vários insumos, material de expediente não pago, computador que foi comprado não foi pago, ônibus foi comprado não foi pago. A Santa, que é uma referência nossa hoje, você passa na BR, a Santa Linda, nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem um mirante lá lindíssimo, não foi paga. Né, risco de ser tomada, né, previsão contratual lá, que não vai, a gente vai pagar, conversando com o escultor, dando toda a satisfação a ele da nossa realidade, que vamos pagar, e eu vou pagar a Santa. Né, vamos pagar a Santa. Salários atrasados, a folha de dezembro não foi paga para a maioria dos servidores efetivos. Era um diagnóstico pior do que você imaginava, prefeito? Muito pior. Por irresponsabilidade, por incompetência, vários motivos. Né, convênios foram firmados em 2022, 2023, com dinheiro empenhado, dinheiro garantido para execução, e por não sei qual motivo não foi executado, inclusive obras que são prioridades. Por exemplo, nós temos 1.500 crianças na idade de creche, de 0 a 5 anos e 11 meses. 1.500. Nós só temos 450 vagas. Então, a gente tem 1.050 crianças aptas à creche, mas sem condição de acolhimento. E aí, o que é que a gente faz? Improvisa um anexo, uma sala que tem um pouco mais do que o necessário, o adequado para o melhor aprendizado, e buscando mais. O governador autorizou a construção de uma nova creche cria lá, são mais de 200 vagas, a gente está finalizando a parte documental da doação do terreno. A gente vai assinar a ordem de serviço agora, 24 de agosto, para a construção de uma creche com mais de 188 vagas
padrão 1 do FNDE, no principal povoado nosso, convênio de 2023, que não sei por qual motivo estava parado, que é prioridade, questão documental. Compraram o terreno errado, era para comprar o terreno nessa posição, compraram ao contrário, a creche não cabe. A gente fez a compra complementar para ajustar o terreno. Essa foi interessante, viu, João Mozinho? Aqui, o terreno, a creche é retangular. A frente da creche é no espaço maior. Aqui passa a rua. Compraram o terreno assim. O buraco é mais embaixo, prefeito. É bem mais embaixo. Mas a gente tá tapando esse Mas buraco. aí, 6 meses depois, né? 6 meses de gestão aí, iniciou com esse caos. O que é que já deu para tentar organizar dentro desse período, desses primeiros semestres? Pagamento de salários em dia. Inclusive, não apenas em dia, o pagamento em dia até o 5º dia útil do mês subsequente. A gente está pagando dentro do mês trabalhado. Mês passado a gente antecipou, não pagou dia 30, pagou dia 27, salvo engano, dia 28. Né? Pagamos pra quem não ontem, recebeu em dezembro, né, João? Já ajudou muito, já ajudou prefeito? bastante. Pagamos os aposentados que não receberam dezembro, a gente pagou integralmente, não foi parcelado, não foi com desconto, não foi com negociação política, foi pagamento na conta. Quando depositou, olha aí que está na conta. Estamos organizando para pagar os efetivos que não receberam dezembro, da saúde, da infraestrutura, praticamente todas as secretarias têm débitos de dezembro. A gente vai pagar todo mundo integral. Se quiser entrar com a ação, é um direito que cabe, cabe a cada um, é uma faculdade, mas não precisa. A gente vai ser feito o pagamento de todos os salários. O nosso salário em dia, nossos prestadores em dia. Conseguimos finalizar a creche cria, intervenção política junto ao governo do estado, que estava parada, já foi entregue, já iniciou ano letivo, destravamos esses convênios, assinatura de ordem de serviço dia 24 de agosto, de mais uma creche, de 8 pavimentações rurais, povoado, o pessoal vai saber lá, povoado Baixa da Areia, povoado Oiteiro, sítio Tamotá, entrada do Tamanduá, Santa Rosa tem um trechinho, Mata Verde também vamos calçar. Não é a ligação, mas o núcleo urbano, vamos assim chamar, né, a concentração de casas dessas regiões, que é um convênio antigo, que por qual motivo não foi executado, feito? Incompetência. O mais difícil é conseguir o dinheiro e não executou. Vamos fazer isso, complexo esportivo do bairro do Planalto, que é o bairro mais populoso, bairro do Planalto Mutirão, que precisa, o tráfico de drogas está absurdo, uma coisa impensável, Maribondo tá. E o esporte é uma ferramenta de você fazer o combate preventivo, né? E esse bairro lá tem esse campo, que é um campo, um barreiro lá, e há 20 anos, o campo do Planalto, toda eleição, todo mundo no campo do Planalto. Ano passado chegou a ser assinada a ordem de serviço para a construção desse campo. E não construíram. Ano passado, retrasado, não sei. Fizeram só o primeiro lance da arquibancada. A gente vai assinar a ordem de serviço agora, 24 de agosto, está na programação, acho que vai dar certo. E a gente já inicia imediatamente para entregar no começo do ano. Prefeito Bruno, o povo de Maribondo quer saber, a ex-prefeita, ela vai permanecer na impunidade? Isso aí quem vai dizer é a justiça. O que eu posso garantir é que os encaminhamentos foram e serão dados. Não vou julgá-la, tenho o meu convencimento pessoal, mas pro julgamento jurídico, justiça, ela vai ter o direito de defesa dela, porque ela precisar de documentação da prefeitura na condição de ex-prefeita, na condição de cidadã totalmente franqueado o acesso, né? Ela se defenda, ou quem quer que seja o responsável, se é ela, se foi a secretária de Finanças então, se foi de administração, ou se ela é inocente, não cabe a mim julgar. Politicamente o povo já fez o julgamento. Politicamente foi dado um julgamento, apesar de uma aprovação de 90%, 95%, lá algumas pesquisas que disseram, levou a maior lapada da história de Maribondo. A maior votação da história de Maribondo foi a nossa. Então, o julgamento foi feito, popular. Né? Logicamente que a cada 4 anos tinha uma renovação desse julgamento. E eu estou pronto para o meu julgamento daqui a 3 anos e meio. Né? Prefeito Bruno, você falou um ponto muito importante, que é a questão do cuidado com a juventude. E tocou num assunto que é a questão do tráfico de drogas, que é um câncer social nacional, no estado de Alagoas como um todo. Como é que você vê essa tentativa de perspectiva dessa juventude maribondense? Como é que você vê justamente esse olhar social humano para mudar essa realidade objetivamente? A gente tem investido lá hoje na pulverização, vamos chamar, na interiorização da cultura. A gente vai ter agora uma etapa da mostra de dança estadual em Maribondo. Pela primeira vez a gente teve uma encenação da Paixão de Cristo em Maribondo, com a participação de quase 200 figurantes, a grande maioria de Maribondo, jovens. Estamos investindo bastante no resgate das bandas, das escolas. Então, são alguns pontos que eu estou trazendo, que é de envolvimento da comunidade jovem, da juventude, em ações sociais, escolares, esportivas, como eu disse, religiosas.
né? A gente tem uma parceria muito grande com a comunidade evangélica, com a comunidade católica, de incentivar, de apoiar, de dar condição dos eventos. Temos o Bloco da Cruz Sagrada, que é o bloco trio elétrico com músicas católicas e 800 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Então, a gente é um incentivador, um apoiador desse movimento e outros movimentos também. Tivemos agora o TLC lá recentemente, que a gente pôde dar de condição, porque sabe que são movimentos que vão replicar até naqueles que não participaram. Né? A gente pensa muito na questão do esporte, e não é um pensamento de maribondo, é uma realidade. O esporte é um instrumento de transformação, é um instrumento não só para a juventude, mas para todo mundo. Nesse bairro do Planalto, que é historicamente o bairro onde tinha o tráfico, onde tem o tráfico, onde o bairro Planalto Mutirão, vai ter esse campo. Era um bairro onde o poder público não se fazia presente. Foi inaugurada a creche Cria. A gente está abrindo uma unidade básica de saúde agora nos próximos dias, com atendimento completo para a população. A gente vai assinar essa ordem de serviço do complexo esportivo, que a previsão de inauguração já é para o começo do ano que vem. Deus quiser, é um campo Futset Society. Futset, né? É oficial Futset, é sintético, com uma meia quadra de basquete, com um equipamento de diversão infantil, um parquinho, uma área de convivência, o banheiro, arquibancada. Então, já é mais uma opção. Esporte, lazer e cultura. Esporte, lazer e cultura. Muito simples. Então, esse direcionamento, a gente, quando faz o Estado presente, o Estado na condição de poder público, quando faz presente na comunidade, você faz o trabalho preventivo antidrogas. Né? Qualidade do ensino, a qualidade das escolas. A gente fez agora, vai entregar a primeira reforma nossa, do Dom Pedro. A gente vai está preparando, já está pronto praticamente o material de antes e depois, que é emocionante pela diferença. Fios expostos, gambiarra, infiltração, rato dentro da escola, porta que não fecha, banheiro que no final do dia a funcionária de serviços gerais tinha que fazer o esgotamento manual, com balde e uma luva, para limpar o vaso sanitário, porque não tinha a gente encontrou um posto de saúde da Mata Verde, e aí o pessoal vai saber que é verdade, posto de saúde com uma pia entupida há 2 anos. Meu Deus do céu. Isso é inadmissível. 2 anos a pia entupida. Uma câmara fria para vacina, para medicamento, há 1 ano e meio parada. Aí todo dia esse povoado tem que ir no carro com ar-condicionado, passa lá um tempinho, mas quando encerra o dia volta, porque a câmara não teve a manutenção devida, de reposição de gás. E aí os custos aumentam muito mais, né? Então, essas câmaras estão funcionando, a pia foi desentupida, essa escola que eu falei, uma reforma totalmente impactante, a gente vai divulgar, já tem umas imagens já, mas a gente vai reinaugurar agora, 24 de agosto, toda climatizada. Está esperando só a finalização do processo de liberação da equatorial da subestação, porque a rede não comporta, mas até o final do ano, toda climatizada. É nossa pretensão, todas as escolas reformadas, até o ano que vem, todas climatizadas no padrão, para que a criança queira ir para a escola, para que o pai queira levar a criança na escola e que o professor queira ensinar. É um ambiente propício para o aprendizado, para o ensino, merenda de qualidade. Essa semana tivemos uma visita surpresa do promotor lá, bastante atuante, doutor Flávio, extremamente competente, atuante demais. Fez uma visita surpresa. E a comida está boa? As crianças, está. Graças delícia. E tudo ótimo. Então, para mim, isso é a maior recompensa. Estou preocupado com voto, não estou preocupado com... Eu quero isso, entrar na escola e a criança vir agradecer. Ter esse reconhecimento gratuito, espontâneo, verdadeiro, legítimo. Ainda no ponto da segurança pública, né? A gente comentou que é um problema grave e tudo isso que o senhor trouxe aqui é como evitar, né? Chegar a esse ponto. Mas a gente já tem esse problema, o Estado já tem, o Brasil como um todo, e a cidade de Maribondo também. O que fazer, prefeito, assim, para coibir isso, esse tipo de ação, para acabar com esse problema do tráfico de drogas na cidade? Além do trabalho preventivo, que eu falei, né, da condição de serviços públicos de qualidade, investindo também na parte da iluminação pública, do monitoramento, as provocações aos órgãos competentes. O município não tem a competência, né, de segurança, sim, cabe à Polícia Militar, à Polícia Civil, a ostensividade, a investigação, mas essa proximidade com os órgãos competentes, essas duas polícias, vinculadas ao governo do Estado, que a gente tem cobrado bastante essa atuação firme, levado esses números para a cúpula da polícia, mostrado, Maribondo nunca teve isso. E não é de agora. Maribondo vem numa escala de crescimento de 4, 5, 6 anos absurda. Né? Movimentos que não existiam antes. Movimentos de tráfico organizado. Não é aquele tráfico
ponta de rua. Não, é o tráfico organizado, com células, enfim, deve ter. Né? Mas pelo que a gente vê, acredito que sim. Nesses últimos 12 meses, a gente teve mais de 10 homicídios relacionados ao tráfico. Então não pode ir. Primeiro, tem que ter a prevenção, a parte que cabe a cada um, mas a gente tem que ter o combate também. E o combate é a polícia na rua, é parte prender. Ofensiva, parte de inteligência. Sem dúvida, pegar quem é o cabeça. Tem um cabeça, ou 2, ou 3, não sei. É pegar a operação, prisão, processo redondo para que não seja anulado, para que prisão não seja relaxada, que não tenha liberdade. E prisão e punir quem dever punir, que seja punido e pague o que deve. Prefeito Bruno, recentemente você esteve no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, firmando uma importante parceria. Fala um pouquinho para a gente o que é essa parceria, fala um pouquinho para a gente o que é a moradia legal, explica para o povo de Maribona. Moradia Legal é um projeto espetacular, é um projeto do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Tribunal de Justiça, parceria com o Governo do Estado, com apoio da AMA, da Associação dos Municípios Alagoanos, que busca cumprir a função social do Tribunal de Justiça. Né? Tem a função judicante, a função jurisdicional, mas a função social que é da dignidade também, da dignidade. Então, na prática, esse convênio, essa parceria faz a regularização documental dos imóveis que não tem essa regularidade. Não tem muito compra e venda, né? Muito compra e venda, o aforamento, não sei o quê. E você faz, a prefeitura entra com mapeamento, com a individualização desses imóveis, com a descrição, se é família de baixa renda, se atende os requisitos de hipossuficiência, o pobre, aquele que precisa. Falando... Política pública para o... Política pública. E você regulariza aquele imóvel com a parceria do Governo do Estado, Tribunal de Justiça e Corregedoria, e é uma cadeia de beneficiários. Por quê? O município ganha, porque você passa a ter um imóvel registrado, um imóvel documentado. O município ganha, porque esse imóvel documentado passa a ter um valor maior para o proprietário, além da dignidade, principalmente a dignidade de dizer, é meu, está aqui o documento. Né? Esse imóvel tem um acréscimo de valor pela documentação, fica elegível para um financiamento na Caixa, para uma venda financiada, facilita para o Tribunal de Justiça, pela segurança jurídica de eventuais discussões judiciais, enfim, todo mundo ganha. Há uma valorização do entorno. Quantas vezes você vê, vende-se terreno, documentação pronta, porque você sabe, pode ir no banco, tirar um empréstimo, um financiamento. Quando você chega lá e diz, olha, aqui está enrolado no inventário. Epa, aqui já tem, vou gastar tanto com advogado, vou gastar tanto com despachante, vou não sei o quê. Então é bom para todo mundo. E o principal de tudo, dignidade. Dignidade. Pessoa pobre, humilde, desempregada, mas isso aqui é meu. É o 7º, 8º ciclo, a fase do Moradia Legal. Maribondo nunca participou. Quer dizer, se inscreveu, mas não efetivou. Por incompetência ou por falta de interesse político, não evoluiu no preenchimento dos requisitos, na apresentação da documentação. Ano passado, assinou o convênio, mas não finalizou. Esse ano a gente foi, antes mesmo da abertura do processo, a gente fez uma visita ao Corregedor Geral, conversou, falou da situação de Maribondo, pediu prioridade para Maribondo. Logicamente, cada município tem a sua importância, e a gente assinou na primeira leva, o primeiro convênio foi o nosso assinado, a gente está em fase avançada já da documentação, que é minuciosa. Cada casa você tem que ter o croquis, medida, o estudo de hipossuficiência, da assistente social. É uma equipe multidisciplinar para fazer justiça, para também não perder tempo com quem não precisaria. Né? Então a gente está fechando esse bairro do Mutirão e o conjunto Jerônimo Siqueira, aproximadamente 200 casas, 200 e poucas casas. Um quantitativo gigantesco. E a gente já está trabalhando na segunda etapa. A gente já está trabalhando para buscar o novo, finalizando esse primeiro, cada passo, né, no seu momento, cada degrau no seu momento. Não dá um passo acima do tamanho da perna, mas se Deus quiser, a gente conclui no Tribunal de Justiça dizer assim, vamos entregar os títulos, a gente vai estar pronto. Prefeito Bruno, a gente tem visto você em Brasília com importantes interlocuções, com o senador Renan Calheiros, com o ministro dos Transportes, Renan Filho, com o deputado Luciano Amaral, o deputado Paulão, com outros parlamentares também aqui de Alagoas. Como tem sido essa tratativa? Como você tem sido recebido em Brasília buscando esses investimentos para Maribona? Graças a Deus, a credibilidade que a gente construiu na advocacia, de respeito, ela tem sido utilizada também... Uma ponte. Uma ponte para a política. A gente não tem capacidade própria de investimento, é uma realidade. A dificuldade financeira é gigante e a gente não tem como evoluir em obras impactantes, em obras estruturantes, em obras que demandem um investimento maior se não for com parceria. E acima do municipal é o governo estadual e o governo federal. E a gente tem uma boa relação com o governo estadual, não só com o governador Paulo,
mas individualmente com os secretários de Estado e com a Assembleia Legislativa de uma forma geral. O presidente Marcelo Vitor, a deputada Carla Dantas, uma grande parceira, tem pensado em Maribondo, ajudado em Maribondo e principalmente o governo federal. E aí vem os parlamentares. O deputado Luciano Amaral é o nosso parceiro político direto. Né? Vamos trabalhar para reconhecer esse carinho que ele tem por Maribondo no momento oportuno, mas é um cara que chegou junto já, não é promessa, já chegou junto. E os portais de transparência estão aí, todo mundo pesquisa, é só constar. É efetiva emenda. Já ajudou 2 milhões de reais na saúde, custeio de saúde, está mandando investimento para a agricultura, está mandando investimento para a infraestrutura. O deputado Paulão já ajudou também efetivamente na saúde, já deu uma contribuição, entregamos 200 kits de agricultor, um kit pelo outro, é quase 2 mil reais. É um kit com 17 itens. Carrinho de mão, bota, enxadeco, enxada, cavador, plantadeira, não sei o quê. Quase 2 mil reais cada kit. A gente entregou 200. Vai entregar mais 300 e um carro, uma picape para a agricultura. Deputado Paulão. Deputado Rafael Brito, também parceiro, mandou uma emenda para a infraestrutura com equipamentos esportivos. Deputado Fábio Costa também. Todos os deputados têm ajudado Maribondo porque tem um compromisso com o seu eleitorado e tiveram um voto em Maribondo, apesar de não ter a ligação direta política comigo. Sim. O meu compromisso é com o Luciano e vamos dar a ele a atenção correspondente ao carinho que ele tem por Maribondo, mas todos os outros são deputados de Alagoas. E Maribondo está dentro de Alagoas e tem que ajudar. Então aí é a obrigação de todos, é competência de todos fazer essa divisão, cada um do seu jeito, mas a gente tem buscado o senador Renan, ministro Renan, da mesma forma, o senador Fernando Farias. Toda vez que a gente chega em Brasília, às vezes não precisa nem ir para Brasília. A gente resolve daqui meio pelo telefone, pelo WhatsApp, nos gabinetes aqui em Maceió também. O pessoal tem tido uma atenção gigante. O senador Renan no custeio de saúde, em outras emendas. O ministro Renan garantiu, a gente já está no processo de finalização do projeto, da construção do nosso pronto atendimento. Vai sair do papel? Vai, com certeza. Com certeza. Gravou o vídeo, já era. Agora o compromisso está... E vamos tem perspectiva, prefeito? Tem. Eu acredito que o projeto a gente finaliza, o projeto de engenharia. Sim. Porque tem um projeto pronto, seguindo as normas de vigilância sanitária, de Conselho de Medicina, enfim. Mas a gente abriu a discussão da construção do projeto com os nossos profissionais. Então, eu estou em contato direto com o diretor do posto, com a secretária de saúde, com pessoas que conhecem a funcionalidade. Dizer o seguinte, essa porta aqui talvez não fosse interessante aqui, talvez fosse interessante aqui. Por isso. A gente vê, atende os requisitos, tudo certinho, vamos fazer esse ajuste. Vou dar um exemplo. Não há impedimento de você fazer as antigas enfermarias, a sala de observação, unissex. Desde que tenha os biongozinhos separando, né? Só que lá, historicamente, há 40, 50 anos, é separada. A enfermaria masculina e feminina. Então, eu fiz esse ajuste. Então, a gente está fazendo só esses ajustes para a nossa realidade, atendendo às normas que rege de vigilância, como eu disse, de contaminação, porque tem um resíduo hospitalar, apesar de clínico, né? Então, a gente está fazendo esses ajustes, eu acredito que o projeto a gente finalizando nos próximos dias, abrir o processo de licitação, contratação da empresa, espero começar a obra final do ano, começo do ano. Janeiro começar a obra, entregando que vem. Todo vapor. Prefeito, eu tenho tratado ao longo desses anos com muitos prefeitos, muitas pessoas ligadas ao executivo, né? E é quase que unânime a questão da sobrevivência econômica dos municípios em relação ao FPM. A gente vê que os municípios aqui no estado de Alagoas não têm capacidade econômica, né? Não tem, vamos dizer assim, seu próprio recurso, seu próprio dinheiro para sobreviver. Qual a grande vocação econômica de Maribondo? Como fomentar a questão do emprego e renda? Como é que você pensa economicamente em Maribondo, justamente para deixar um pouco essa necessidade da prefeitura, que se torna, na maioria dos municípios de Alagoas, a grande empresa, né? A grande empregadora? Como é que você vê a questão econômica e qual a principal vocação do município? Hoje a grande mola da economia é a pecuária de grande porte, a pecuária de grande latifúndio, que não tem aquele impacto direto na grande população. Né? Mas nem por isso vai deixar de ser prestigiada, deixar de ser reconhecida, porque também gera emprego, também gera renda e movimenta a economia. Mas a gente não pode viver apenas do FPM e a gente sabe que esse tipo de pecuária não movimenta a economia do jeito que a gente gostaria. Como o comércio, por exemplo. Como o comércio, por exemplo. Né? Não temos grandes empresas, temos empresas pequenas. E para completar a gestão, desmanchou a feira de gado no final da gestão. A gente está trabalhando para ter a nova feira de gado, se Deus quiser. Em breve anunciaremos
projeto e local e tudo, mas estamos trabalhando também. O que é que a gente tem feito? Aproveitar o que a gente tem no primeiro momento e pensar no crescimento sustentável. Não adianta trazer uma grande empresa do nada e depois essa grande empresa sair e quebra a cidade. Sem capacitar. Então, a gente está investindo muito no que existe. Quem é um pequeno comerciante? É o cara que gera um emprego. Você está formalizado, você tem um mês, você não tem um mês, você está credenciado na prefeitura, para a prefeitura também poder lhe comprar. O que é que está faltando? Você tem canal de comunicação com o Banco do Nordeste, você precisa de uma linha de crédito. A gente está fazendo esse trabalho de capacitação, qualificando, assessorando. A sala do empreendedor da gente, eu acredito que seja uma das mais ativas do Estado. E parcerias, capacitação, a gente faz mutirões, Banco do Nordeste, a Desenvolve, a Agência de Fomento do Estado, Sincred, Banco de Cooperativa, enfim, abrindo essa possibilidade de qualificação do que a gente já tem. A gente tem queijo Brasulac, que é um queijo nosso, que é delícia. Vou mandar para vocês vão provar e vão me dizer. Obrigado. Nós temos cachaça em Maribondo, nós temos mel, nós temos as raízes de uma forma geral, macaxeira de qualidade, inhame de qualidade, milho de qualidade. Nós temos, e aí também dentro da perspectiva de geração de emprego e renda, movimento da economia, nós temos as cachoeiras, com muito respeito aos amigos. Rota ecológica. Aos amigos de Viçosa, de Murici, de Mar Vermelho, mas nós temos as cachoeiras mais bonitas do estado. 12, 13 cachoeiras lindas, cachoeiras de fácil acesso, cachoeiras um pouco mais radicais. Turismo ecológico pode ser explorado. Ecológico. Fizemos agora a abertura da nossa temporada de trilhas e cachoeiras, com quase 1.500 pessoas em Maribondo. Vamos ter agora etapa do campeonato alagoano de trekking, maravilha, corrida de aventura. Tivemos agora um evento gigante, a Trilha da Abelha, com 300, 400 motos. Isso movimenta a economia local. E hospedagem, alimentação, bares, restaurantes. E aí a gente já vem com o pensamento de qualificação disso que a gente tem. Um treinamento de um garçom ou de um gerente para que ele possa replicar ali naquela empresa. A gente está preparando a cidade. Em concomitância, a gente vai buscando outras alternativas também, conversando com grandes investidores, tem conversas abertas com algumas empresas que têm o desejo de se instalar em Alagoas, especificamente em Maribondo, considerando a localização geográfica. Maribondo está no centro do estado, você pegar o mapa, Maribondo está quase que no meio, né, cortada por uma BR, você está a 1 hora e pouco do Alto Sertão, você está a 1 hora de Maceió, você está a meia hora de Arapiraca, você está a 40 minutos do Porto. Escoar uma produção, enfim. Um centro de distribuição de Alagoas, por exemplo, Maribondo é estratégico, Maribondo é central, na beira da BR. Né? E, além disso, outros interesses também. A gente tem recursos hídricos de quantidade, né? Onde você furar em Maribondo praticamente tem água. Água boa. Então, já pode servir como uma referência de matéria-prima para alguma empresa que... Enfim, o que é que a gente faz? A gente não está simplesmente dizendo, venha investir em Maribondo. A gente tem o estudo do que a gente pode oferecer e a gente faz a vocação e a gente faz a buscativa. A gente faz o contato com as empresas. É interessante você vir para Maribondo por isso. E está surtindo efeito, pelo menos nas manifestações iniciais de interesse. Mas como é a carga tributária aí? A carga tributária nossa é só o ISS. ICMS é Estado, tá? É atrativo. A gente consegue fazer uma isenção com o apoio da Câmara, com o apoio que tem sido uma grande parceira, a Câmara de Vereadores, na sua integralidade. O pessoal entendeu a importância. Emendando, prefeito, isso era uma das perguntas, como é que está o trato, o relacionamento com a Câmara de Maribondo? Você que inicialmente na entrevista disse que durante a campanha, né, não tinha o apoio do Poder Legislativo, de candidatos a vereador. Como é que está essa relação com o Legislativo Municipal? Vou concluir o investimento e a gente vai para essa. Então, a gente está fazendo essa busca ativa e com a possibilidade concreta de grandes investimentos em Maribondo, inclusive de empresas com projeção de geração de emprego direto imediata de mais de 200 postos de trabalho. É uma coisa que seria um divisor de águas gigante em Maribondo. Né? E essa empresa, ela, pelo tamanho dela, pela estrutura dela, ela consegue captar empresas satélites, mais 8, 9, 10 empresas que geram insumos para essa grande empresa. Então, por mais que a gente faça uma renúncia, num primeiro momento, para aquela empresa maior, uma renúncia tributária, por exemplo, ou isenção de IPTU, o que seja, imediatamente vai ser compensado pelo dinheiro que vai ser injetado na economia via funcionário, que vai movimentar o salão de beleza, o barbeiro, a lanchonete, enfim. E é um ciclo de crescimento que precisa iniciar. A roda vai começar devagarzinho, mas quando ela embalar, vai-se embora. Né? E, como eu disse, parceria da Câmara de Vereadores. A gente, no primeiro momento, não tinha nenhum vereador. No decorrer do processo pré-campanha, no processo político, a
A gente foi fazendo a construção e ampliação do grupo. Tivemos vereadores de mandato nos apoiando que foram reeleitos pelo nosso grupo. O atual presidente da Câmara, vereador João Neto, foi reeleito com a gente. Vereadora Wanda foi a mais votada, foi eleita com a gente. Vereador Clédson da Mata Verde, que é do maior povoado da cidade, foi reeleito com a gente. A gente fez 4 vereadores dos 9. A gente fez minoria, mas, como eu disse, a gente teve a conversa com todos eleitos, alguns amigos, a maioria amigo da infância. Coisa boa. A maioria amigo de infância. Teve um que disse que não me conhecia no palanque. Rapaz, vai dizer que não me conhece, rapaz. Você é amigo de... Mas, enfim, política e amigo, e a gente sempre conversa e está junto por Maribondo. Tem oposição em Maribondo hoje? Sempre tem, nunca deixa de ter. Na né? Casa Legislativa? Não. Não tem, porque o pessoal entendeu que não é do lado do Bruno, é do lado do povo de Maribondo. A gente quer trabalhar, a gente quer desenvolver a cidade e precisa do poder legislativo. Então o pessoal entendeu que nesse momento agora não tem lado político. Nesse momento agora é trabalhar por Maribondo. Todos independentes, críticas abertas, não faço nenhum tipo de censura de vídeo, que às vezes, pai, o vereador vai gravar um vídeo. Grave, meu amigo, grave pra gente saber, pra resolver. Agora, quando resolver, a gente vai lá gravar e dizer que resolveu. Qual o problema gravar um vídeo? Criticando, ou sugerindo, ou cobrando. Gestão democrática? Total. Sem dificuldade nenhuma. Então, a gente tem uma boa relação com a Câmara. Até agora, todas as demandas que precisamos de produção legislativa, com o devido debate, com amadurecimento lá, com ajustes, com emendas que sejam, mas passaram sem maiores dificuldades. Não é aquele fecha o olho e assine de forma alguma. Pelo contrário, o incentivo da discussão... Não é a tratorada. De forma alguma. Respeito à Câmara. Algo que para mim é muito simples, mas se tornou simbólico pelo contexto de Maribondo. A abertura do ano legislativo, eu e o vice-prefeito, que é outro grande parceiro, foi um grande parceiro na campanha, tem sido na gestão. Cada vez mais estamos alinhados, unidos no mesmo objetivo de dar nossa contribuição, de honrar a confiança que o povo deu a gente. E fomos para a abertura do ano legislativo. Eu e o vice-prefeito Biratão, nosso Bira. Pela primeira vez na história de Maribondo, o prefeito prestigiou a abertura do ano legislativo. Eu achei isso um absurdo. Rapaz, o prefeito vai vir, qual o problema? Qual o problema, não? Bom trato, boa relação com os poderes. Em respeito à Câmara. O certo seria que todos tivessem ido. Né? Então, é algo pequeno, mas é muito simbólico do poder, da importância que a gente tem, que a gente dá à Câmara de Vereadores, a liberdade, a independência, até porque tem a independência, né? Um poder próprio, um poder autônomo. Enfim, então essa relação ela tem sido bastante saudável, né? E o pessoal entendeu que, de fato, ou a gente se une ou vai dar errado. Tem que estar junto. Prefeito Bruno, eu tenho feito essa pergunta para muitos prefeitos, imaginando outubro de 2026. Prefeito Bruno Teixeira, para governo do estado, vota em Renan Filho ou em JHC? Renan Filho. Simples e objetivo. Não apenas votar, trabalhar para que ele tenha a maior votação da história de Maribondo. O que a gente puder buscar de voto fora também, muito respeito ao prefeito de JHC, mas eu tenho um compromisso político com o grupo. Né? Vou votar não apenas no Renan Filho, mas em qualquer candidato ao governo que seja do grupo. Caso não seja o ministro Renan, eventualmente, né? Só saberemos nas convenções. Mas ele é o mais preparado hoje? Não tenho dúvida. Né? O ministro Renan já mostrou, não é aposta, não é perspectiva, já mostrou a capacidade de gestão, a capacidade de investimento, a capacidade de gerir, né, a política de Alagoas. Não à toa ele está num dos principais ministérios do governo federal. Não é fácil sair de um estado pequeno, um estado sem representatividade eleitoral a nível nacional, né, como é Alagoas, é um estado pequeno, e a pessoa está no comando do Ministério dos Transportes, sendo referenciado e elogiado em todo o Brasil. É respeitadíssimo. Então, isso mostra a capacidade dele. O senador Renan, não à toa, foi 4 vezes presidente do Congresso Nacional, e, como eu disse, repetindo, saindo de um estado pequeno, sem uma representatividade eleitoral grande, tem representatividade política, pela capacidade de liderança dos nossos políticos. Está aí o deputado Arthur Lira, foi presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, senador Renan foi presidente do Congresso. Recentemente tivemos 2 ministros simultâneos, né? O Maurício Quintela, Max Beltrão, agora Renan e outros ministros que já tivemos, só mostra a capacidade de deputado Irnaldo, relator do orçamento do ano que vem. Exatamente. Um cara extremamente de bom trato, tem a sua liderança, que sabe. Então, isso só mostra o nível da nossa política.
Apesar de ser um estado pequeno, mas a gente exporta, né, o resto do Brasil, grandes políticos, grande liderança, e por todo esse contexto, sem dúvida nenhuma, o senador Renan, ministro Renan é o mais capacitado para gerir o estado, lógico, em grupo, mas hoje ele é o nome que representa essa união e, como eu disse, não apenas votar, mas trabalhar para que ele seja vitorioso na eleição, se Deus quiser. Prefeito de Maribondo, Bruno Teixeira, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no MCZ Notícias, fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades. É sempre bom falar de gestão, é sempre bom ver uma pessoa comprometida com a coisa pública, com o erário. É muito importante a gente ter políticos do seu quilate aqui no estado de Alagoas, e a gente quer deixar um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, João, Natália, todos do MCZ Notícias. Como eu disse no começo, fico muito feliz quando a gente participa de um programa que a gente sabe a competência, a gente sabe a seriedade e o compromisso com a verdade, com a democracia que vocês colocam no trabalho, e isso gera a audiência que vocês têm, o respeito que vocês têm, a credibilidade, como eu disse. Então, muito obrigado sempre que for chamado. Até quando não me chamarem, se tiver uma brechinha, eu chego por aí. Gosto de falar, gosto de me expor. Né? É importante essa comunicação com a população, essa comunicação com... Às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não consegue atingir aquela pessoa ali que está na ponta ou que não está tão próximo, enfim. E vocês fazem esse papel muito bem de instrumento de comunicação, instrumento democrático. E Maribondo precisa ser vista positivamente. Maribondo passou um bom tempo que era vista negativamente. Quando você puxava Maribondo, você jogava no Google, notícias Maribondo, coisas ruins. Né? Enfim, respeitando muito o espaço e o tempo de cada um, mas cada um tem o seu tempo e o seu espaço. E o momento é outro agora. O momento agora é da nuvem negra sair, já saiu. Os horizontes novos, união de esforços e Maribondo deixar de ser, a prefeitura de Maribondo, a gestão de Maribondo deixar de ser para resolver problemas de uma família ou duas. A gente falou muito isso na eleição. Maribondo tem que ser pensada a prefeitura para resolver os problemas da comunidade, os problemas da cidade. Prioridade é o problema do povo. E resolver, não apenas focar, mas resolver. E a gente vem com essa pegada de resolutividade, de pragmatismo mesmo para resolver o problema. Meu amigo, 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4. Não tem tempo para estar rodeando aqui, nem estar contornando o problema, não. O problema tem que ser resolvido. Destravar os convênios, buscar novos investimentos, novos convênios, novas parcerias. Vamos entregar ambulância. O povo nem sabe, mas vamos entregar uma ambulância zero agora em 24 de agosto, finalizando só a parte documental. Ordem de serviço de ruas na cidade, vamos, acho que, calçar 100% da cidade. Ano que vem consegue atingir essa meta. Aí já vamos trabalhar no asfaltamento, plano diretor da cidade, crescimento responsável, investimento, campo de futebol. Tem um projeto a curto prazo de execução. Projeto tem vários, mas para execução de curto prazo, campo de futebol, estádio municipal, conjunto habitacional. A gente tem quase 35 anos que não tem uma casa construída para dar ao povo, a casa, para você dizer assim, não é Minha Casa Minha Vida, não é casa do povo. Minha Casa Minha Vida, que eu digo, financiada, né? Casa do povo, toma aqui, conjunto com 50, com 100, não tem isso. Então a gente tem um déficit habitacional gigante, problema de saúde, temos 5 UBSs, todas as 5 funcionam em casas improvisadas, estamos abrindo a 6ª agora, mas já na perspectiva de construção ou uma reforma de alto nível em todas. O pronto atendimento nosso tem mais de 40 anos, o prédio da prefeitura é um Deus nos acuda quando chove, a sede administrativa nossa é deficitária, enfim. Então, são muitos problemas, não se resolve do dia para a noite, não se resolve em 6 meses, não se resolve em 1 ano, mas se resolve. Tem que começar a resolver. Começar o ciclo positivo, ciclo de crescimento, né, com a atração de empresa, de investimento privado, desenvolvimento das nossas aptidões turísticas, turismo de aventura, turismo religioso, enfim. Então, a gente, com muita responsabilidade, com a parceria com as secretarias, a gente tem trazido muito esse comprometimento dos secretários da nossa equipe, de dizer assim, você precisa vestir a camisa. Não é política, é de gestão. A gente não tem dinheiro para investir, a gente não tem dinheiro imediato, mas a gente tem como mudar a chave, virar a chave de uma forma grande, que é com compromisso, que é com mudança de comportamento, né? Que é com atitude. Então, vamos fazer dessa forma, vamos tratar o povo bem, vamos respeitar. Acabou aquele negócio, a gente bate muito nisso, do mau atendimento no serviço público lá, a atendente não dá um bom dia para o cidadão que chega para pedir uma certidão, para pedir... Trate bem, tem que resolver. Se você não resolve, manda para quem resolva. Ou ligue para alguém, tem que resolver. O negócio é resolver. Então, a gente tem explorado muito isso, buscando as parcerias, respeitando. Eu acho que foi outro ponto fundamental
de acolhimento da nossa proposta política pelo povo, foi o respeito à população, independentemente de chegar numa casa e falar, rapaz, eu não voto em você, voto no fulaninho. Eu lhe respeito, eu entendo, você se deve ter seus motivos, mas se tiver um voto aqui sobrando... Então, assim, a forma de abordar não era simplesmente, não, respeitar. Se ele está votando é porque ele teve um motivo dele. Se é justo, se não é, se é legítimo, se não é, se é legal ou se não é, é outra coisa. Mas a gente trabalhou muito nessa questão do respeito, estamos mantendo essa linha e, se Deus quiser, Maribondo vai continuar respirando os ares novos que já está respirando. O clima da cidade é diferente. Mais uma vez, obrigado ao prefeito de Maribondo, Bruno Teixeira, minha companheira de bancada, Natália Barros, e até o próximo MCZ Notícias. Tchau, tchau.